Meus amados e preciosos irmãos em Cristo, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre a sua vida. No último vídeo nós falamos a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Foram aquelas 7 cartas que o Cordeiro enviou através do apóstolo Yohana, o apóstolo João, onde ele escreveu na ilha de Patmos. Essas mensagens, além de serem mensagens locais para aquelas igrejas que estavam naquelas cidades ali, elas também são endereçadas o corpo de Cristo, a igreja do Cordeiro, em todos os tempos também, porque elas contêm uma mensagem, elas contêm uma revelação da igreja em cada tempo, posso chamar assim, em cada era, em cada ocasião, ok? Então, nós explicamos ali no vídeo anterior o tempo dessas cartas, né, enquadrado. Claro que elas, como eu disse para você, elas eram para aquelas igrejas locais, para aquele momento, para aquele tempo, mas elas também representam uma certa temporada, um certo tempo da igreja do corpo de Cristo ao longo desses 2000 anos, né, aproximadamente, ok? Mas hoje nós vamos estar falando a respeito apenas das 2 últimas igrejas, que são Filadélfia e Laodiceia. Essas 2 igrejas, elas são as igrejas do tempo do fim. Lembrando, meus amados, que nós aqui não estamos falando de denominação. Nós não estamos dizendo essa é a mais certa, ou aquela não está boa, ou aquela está errada. Não. O Cordeiro, quando ele direcionou essas cartas, ele estava direcionando ao seu corpo. Ele estava direcionando aos seus santos, aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Eram aquele povo, aqueles irmãos que estavam naquela cidade, que se converteram, que pertenciam à igreja, ao corpo de Cristo, né? Ao corpo do Mashiach, naquela cidade. Mas essas 2 últimas cartas, elas vêm representar as igrejas, a igreja que está nesse presente momento em que nós estamos vivendo, que é Filadélfia e Laodiceia. Davi, então, quais são as características, né? Quais são as características, qual é o perfil desse tipo de crente, vou chamar assim, desse tipo de crente, desse tipo de cristão do último tempo? Porque Filadélfia e Laodiceia representam a igreja dos últimos dias, do tempo do fim, do tempo final, a igreja que vai estar antecedendo ao tempo antes do aparecimento do anticristo, né? E também a igreja que vai estar passando na temporada em que o anticristo vai estar aqui na terra. Davi, o que você quer dizer com isso? Daqui a pouco no vídeo eu já vou desenvolver isso aí. Lembrando, meus amados, que o Senhor, todas as vezes que ele enviou uma carta para o apóstolo Yohana, o apóstolo João, ele disse, né, no começo das cartas, né, ele sempre mencionava, né, ao anjo da igreja. O que significa ao anjo? Era o homem responsável, ao homem do Pai, ao homem que estava representando ali, ao vaso de Deus, né, a atalaia do Cordeiro ali, que estava representando ali aquela pessoa que era responsável em apacentar e em cuidar. Então significa isso, ok? Não era a figura de uma mulher, era a figura de um homem, é o anjo da igreja. Não era um anjo, né? Mas sim a figura de um anjo. E sempre, logo após isso, ele sempre falava, né? Em algumas traduções diz, isto diz, em outras fala, assim diz. E em cada uma delas tinha uma mensagem endereçadas, e no final de cada uma delas, o Senhor sempre falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer que o seu conteúdo é para todos os ouvintes de todos os tempos. Se você tem ouvido para ouvir, se você pode abrir o seu coração, então essa mensagem que eu estou trazendo aqui, ela é direcionada para você. Ela é direcionada para o seu coração. Não importa que denominação você seja, não importa de onde que você está, em que posição que você está, mas se você acredita nas Escrituras, se você é uma pessoa do Cordeiro, se você se arrependeu dos seus pecados, se você está com os seus olhos apenas no Cordeiro e Alcha, então, meu amado, essa mensagem ela é direcionada para você. Dito isso, vamos então a essa reflexão. As cartas que o Senhor direciona, né, as igrejas de Filadélfia e Laodiceia, elas são também, além de serem locais, são também para a igreja desse tempo do fim. O que nós queremos dizer com isso? O que as Escrituras querem dizer com isso? Vamos lá em Apocalipse, então, no capítulo 3, no versículo de número 7. Aqui está as referências da carta, né? Aqui estão as palavras que o Senhor direcionou para a igreja de Filadélfia. Isto diz aquele que é santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora vai, o versículo de número 8, né? Eu sei as tuas obras.
Olha o que o Cordeiro fala para a igreja de Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Olha aqui o perfil, a característica, olha aqui a aparência da igreja de Filadélfia. Não estou falando, lembrando, meus amados, isso aqui não está se referindo a uma placa, a um título denominacional. Não. O Cordeiro, o Pai Celeste, o Criador de todas as coisas, ele não está olhando para um título. Ele está olhando para a posição do coração das pessoas. Ele está olhando como você está se conduzindo, como que você está tratando o seu nome, a sua palavra, como é que você faz, como é que você o está honrando, ok? Não quanto que você pode ser religioso. Então aqui ele diz, né, o versículo de número, sei as tuas obras, ninguém a pode fechar, tendo pouca força. O que quer dizer pouca força aqui? Além de tudo, pouca força aqui ele está se referindo, a pouca influência. Não é uma igreja, a Filadélfia não é a igreja do tempo do fim, elas não são igrejas grandes, não são igrejas de muita influência, isso que significa pouca força, mas ela guarda a palavra. Como guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O que é negar o nome? É dizer, não, eu não nego o Cordeiro, eu não nego Jesus. Não significa isso, meus amados. As outras também não fizeram isso. Não negar o nome, né? negar o nome da pessoa, o nome da figura, não é isso, não. Aqui negar o nome significa, né? Porque naquela época estava havendo uma transição do título, do nome do Cordeiro, né? O nome que ele recebeu do Pai. Você pode ver que lá em Lucas capítulo 1, no versículo 35, a Virgem Maria, quando o anjo lhe apareceu, o anjo disse assim, olha, você vai gerar um ente que ele vai vir através do poder do Altíssimo, através do poder do Espírito do Eterno, do Altíssimo, e então ele vai ser ungido, ele vai ser o Salvador. E o anjo não disse assim, olha, você pode colocar qualquer nome, está tudo bem, o que você e José colocarem está tudo bem, o que importa é o que ele vai ser. Não foi isso que o anjo disse. O anjo deu a ele um nome que o pai enviou, que um anjo dissesse para ela que colocasse aquele nome. Então aquele nome ali representa a figura do Pai, representa o que está por trás da pessoa do Salvador. Então esse nome aí, ele passou a ser modificado no decorrer do tempo. Então essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja que ela não negou esse nome, ela não quis abrir mão desse nome, ela continuou usando o nome inicial usado pelos apóstolos do Cordeiro. Glórias ao nome do Eterno. Então, além de guardar a palavra, ela tinha pouca força, mas ela tinha uma porta aberta sempre diante dela. Ela não negava o nome do Cordeiro. Então, como prova disso, aqui o Cordeiro prometeu para ela, né, no versículo de número 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, guarda esse detalhe, da hora, da provação, da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Esse da hora da provação aqui está se referindo à grande tribulação. Mas, Davi, a grande tribulação não ia acontecer naquela hora. Mas você sabe que o Senhor, ele não costuma usar palavras apenas para o momento. O Senhor, ele usa palavras atemporais. O Cordeiro, Yahshua, ele usa palavras atemporais. Estava servindo para eles, mas também, como eu disse para você, ela é endereçada. Quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra é endereçada para quem estiver ouvindo. Então aqui, o Cordeiro está dizendo que Filadélfia, não importa em que tempo, em que era, em que temporada da história ela estivesse presente, ela seria guardado da hora, não é na hora. Olha, na hora da aprovação, na hora da grande tribulação, eu estaria contigo na hora. Não, ele disse da hora da tribulação, da hora da tentação. Então aqui o Cordeiro está dizendo que ele iria tirar essa igreja desse momento, né, em que o anticristo iria aparecer e ele iria dominar. E no versículo 12 tem a promessa para aqueles que são vencedores. Agora, Laodiceia, a carta para Laodiceia, vamos lá. Lembrando aos amados irmãos que o Cordeiro, que o Pai, ele ama esses dois tipos de igrejas. Não é que são igrejas, quando a gente fala dois tipos de igrejas, não é que o Pai tem mais de uma igreja, não é isso, né? A igreja, ela é uma só, mas existem crentes que possuem o perfil de Filadélfia. Guardam a palavra, são fiéis, guardam o nome, honram o nome. Eles são crentes mais transparentes.
Eles não fazem comércios, entendeu? Com as coisas do Pai Eterno. Eles não têm nada para... Não adianta não fazer só uma cantina, não. E aí chama um cantor lá, e você paga, e o pastor vai lá e paga um valor exorbitante. Está fazendo comércio. Não adianta vender um curso com valor lá para as pessoas pagar. Está havendo um comércio. A obra de Deus não pode ter comércio, meus irmãos. É claro que a obra, a casa do Pai, né, tem também custo, precisa ser sustentada, mas não pode haver comércio. O apóstolo Pedro falou sobre isso aí. Farão comércio de vós. Mas esse aí é um outro assunto, né? Mas a Laodiceia, o Senhor disse o seguinte, o Cordeiro disse o seguinte: eu sei as tuas obras, está no versículo 15, que nem és frio, nem quente, tomara foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só que o Senhor, ele está trazendo um aspecto aqui de rejeição, ele está trazendo um aspecto aqui de não aceitar essa posição, não aceitar essa atitude de Laodiceia. Por quê? Porque eles achavam, né, que por eles terem condições financeiras, porque o versículo 17 fala assim, né, como dizes, sou rico, rico sou, e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. Aí o Cordeiro diz, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Isso aqui significa que não vai adiantar nada todos os recursos, todas as possibilidades. Não vai adiantar nada ter pregadores com grandes catedrais, com grandes recursos. Isso é muito bom, vai facilitar pregar o evangelho. Mas se for um evangelho corrompido, de nada vai adiantar. Aqui o Cordeiro está dizendo que esse tipo de igreja, esse tipo de ministro, ele é, na verdade, desgraçado, miserável, ele é pobre espiritualmente, tem dinheiro, mas esse recurso não vai servir para nada. Ele é cego, não consegue enxergar as coisas espirituais, ele é nu, ele é despido da verdadeira roupa espirituais, da roupa espiritual, da veste de justiça que ele deveria estar vestindo. Então aqui o Cordeiro vai falando aqui, né? Ele vai advertindo a igreja de Laodiceia. Ele vai dizendo que ela é cega, que ela é morna. Então ela vai ser rejeitada pelo Cordeiro. Aqui no versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, ouro fala de salvação. A salvação não é uma brincadeira. Ele diz ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Mas já não disse que Laodiceia, aqui, ela se achava rica, mas a riqueza que ela possuía não servia de nada, para nada servia. Mas ele disse aqui, ó, para que te enriqueças. Nós temos que ser ricos dos grandes bens espirituais, das riquezas espirituais. Filadélfia, aqui o Senhor disse, o Cordeiro, ele disse aqui, né? Você tem pouca força, ou seja, é uma igreja que tem pouca influência, mas ela guardava a palavra, né? Ela é uma igreja de pouca quantidade de pessoas, né? Porque hoje em dia as pessoas procuram onde tem mais pessoas, onde tem mais quantidade. Elas não procuram aquilo que realmente pode ser a Filadélfia, mas elas procuram onde tem mais aparência, onde possui mais influência. Ok, meus amados? Então, essas duas igrejas, elas são igrejas do tempo do fim, ok? Elas são igrejas que vão estar presentes no tempo do fim. E para abrir aquilo que eu vou estar falando no próximo vídeo, porque eu estou falando sobre escatologia, e a escatologia ela trata dos acontecimentos dos últimos dias, eu vou estar falando no próximo vídeo com mais detalhes a respeito do arrebatamento. Também vou estar falando sobre... Eu vou falar sobre vários aspectos também, né? Não vou falar mais sobre o arrebatamento, mas vou falar sobre vários aspectos também da grande tribulação e alguma coisa também sobre Israel. Não vou entrar muito no assunto sobre Israel, mas vou estar falando sobre o arrebatamento. Por que o arrebatamento vai acontecer e por que muitos crentes vão ficar aqui? Por que muitos crentes não estarão aqui? Exatamente por isso. Porque Filadélfia tem a promessa de que será retirada. Mas Davi, por que você diz isso? Já que eu toquei no assunto do arrebatamento, mas eu vou estar falando, eu penso que eu vou falar para você aí mais de meia hora, aí um pouco mais de meia hora, né? Sobre menos de 40 minutos, não pretendo falar muito, mas eu vou falar aí umas meia hora ou mais sobre o arrebatamento no próximo vídeo, ok? Talvez amanhã eu já grave e publique aqui para você, mas quando
quando eu estou falando para você que Filadélfia não vai passar pela grande tribulação, é porque vai ser um número menor. Filadélfia tem pouca força, mas guarda o nome, preserva o nome, guarda a palavra. Ela não é morna, ela não é fria também, ela é aquecida com o poder da palavra na sua vida, né? Ela ora, ela busca o Pai, ela não está atrás de revelação, ela não engana as pessoas com falsas profecias, com movimentos falsos de revelação. Não, meus amados, ela está alicerçada sobre as Escrituras, sobre a palavra do Eterno. Ok? Então vamos lá. Por que eu digo que Filadélfia não vai passar? Não será um grupo muito grande, mas será muitas pessoas que serão arrebatadas. Olha só, nós podemos ver nas Escrituras que lá em Juízes, né, o capítulo de número 6, que Gideão, ele teve que enfrentar uma guerra, né, ele teve que enfrentar uma situação de combate. Então tinham 32 mil homens que estavam disponíveis, mas aí então o Criador, o Eterno, disse o seguinte: não, espera um pouco, né? Vamos selecionar e vamos diminuir isso aí. Senão vocês vão dizer que a glória foi de vocês, que vocês ganharam isso pela força de vocês. Então o que o Eterno fez? Para resumir, ele fez apenas com que 300 homens. O que, Davi? De 32 mil homens, apenas 300 homens para uma guerra? Exatamente. Gideão tinha muitas inseguranças. Gideão se considerava fraco. Desses 32 mil homens, eles não eram os mais valentes. Eles não eram tanto quanto os mais fortes. Mas eles foram aqueles os quais o Pai escolheu para que eles estivessem à frente da guerra. E eles venceram a guerra. Exatamente assim será no tempo do fim, quando houver o arrebatamento. Eu vou passar para você no outro vídeo, né, as evidências de que isso aí vai acontecer. Estou apenas trazendo já uma introdução, uma pincelada do que vai acontecer, porque eu estou dizendo que Filadélfia não passará pela grande tribulação. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando de crentes sinceros, de pessoas lavadas, que guardam o seu nome e a sua palavra, e não estão correndo atrás de movimentos, mas estão realmente desembaiando a sua espada e estão sendo sinceros e representando o reino do Cordeiro, o reino do Pai Celeste, e da maneira que possa glorificar o seu nome. Se a pessoa faz qualquer coisa aqui nesse mundo, mesmo que seja bonito, mesmo que ganhe muitas visualizações, mesmo que faça uma coisa assim que impressione os homens, a obra de Deus, a obra do Pai, do Eterno, precisa ser feita, mas se isso aí se é para trazer glória para si, o Pai está até aceitando, porque o apóstolo Paulo disse, né, o apóstolo Shaul, ele disse, né, vamos pregar, o importante é que o evangelho do Cordeiro seja pregado, né, seja por um jeito ou seja por outro, mas que ele seja pregado. É consentido que eles preguem desse jeito, né? Mas isso aí não passa a ser aceito pelo Pai, ok? As pessoas pregam, mas dizer assim que o Pai está aprovando, que ele está assinando embaixo, não é verdade. Ele não está assinando embaixo, ele está apenas permitindo, ok? Por isso que vão ter aqueles que no último tempo vão dizer assim, né? Mas Senhor, eu não fiz isso no seu nome, não fiz milagres, eu não reuni multidões no teu nome. Eles vão ouvir assim: apartai-vos de mim, malditos. Ele vai pegar os bodes para um lado, ele vai pegar os cordeiros, vão ficar do outro lado. Uns vão ficar para a esquerda e outros vão ficar para a direita. E você, de que lado que você quer ficar? Hein? De que lado que você quer ficar? Então Gideão ganhou a guerra com 300. Então também no arrebatamento, Filadélfia é um número reduzido, mas serão aqueles que serão os vencedores. Se você para pensar, para nós não pensarmos aqui que Israel tem alguma coisa a ver com a noiva ou com a salvação, se você pegar várias histórias do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, ele se interpreta à luz do Antigo Testamento. Então é só você pegar várias histórias. Se eu pegá-las aqui, eu vou tomar muito tempo nesse vídeo. Mas vamos pegar só o exemplo aqui de Ruth. O exemplo de Ruth, né? Você sabe que Boaz representa o Cordeiro, ele representa o Salvador, porque ele é o parente remidor. A Ruth, ela representa o quê? Olha, Ruth, ela era moabita, ela era gentílica, né? Ela era uma gentil, ela não era uma judia, né? Mas Noemi já era, né? Noemi era, mas Noemi representa quem? Quem que representa Noemi? Né? O nome Noemi significa minha alegria, minha doçura. Depois ela ficou tão frustrada pela morte dos seus filhos, pela morte do seu marido, que ela quis se chamar de Mara, né, que significa amargura. Ela representa Israel, né? Mas não foi ela que se casou. Você pode ver que não foi ela. Mara representa Israel. E o que acontece, né?
é como se fosse esse nome aqui, minha alegria, minha doçura, mas depois a amargura por causa de todas as lutas por Israel ter rejeitado o Cordeiro, por todas essas perseguições que tem passado durante todo esse tempo, né? Ainda vai passar outras piores ainda, né? No final da grande tribulação as coisas vão ficar piores, mas quem foi que se casou com Boaz? Quem foi o parente remidor? Foi quem? Foi uma gentílica, ela era gentil, ok? Ela era na verdade moabita, ela era moabita, mas foi ela que casou com Boaz, que era um judeu, que representa o Salvador, que representa o Cordeiro. Então, só para você ter a ideia, né? Então, nas entrelinhas das Escrituras está a resposta para nós de muitas coisas, ok? Então, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja corrompida hoje, que são crentes corrompidos, que são ministérios corrompidos, que são pastores só preocupados com o dinheiro, com o que está entrando, quanto está entrando, eles sempre estão inventando tudo, sempre inventam um movimento para poder arrecadar mais dinheiro, eles querem juntar pessoas, mas não é porque eles querem ganhar mais almas, é porque eles querem fazer uma concorrência, eles querem aumentar a sua arrecadação. Se aquele ministério conseguiu, temos que fazer alguma coisa. Então eles estão dispostos a tudo, eles acabam vendendo a igreja, vendem o ministério. Então, por causa disso, desse excesso de preocupação que eles têm, eles se tornaram laodiceias, eles nem sabem disso. Eles pensam, não, nós temos recursos, nós temos condições, está tudo bem, mas eles não estão enxergando. Tem crente que está assim, não está enxergando. Mas o Senhor, Ele disse, né, Ele está dizendo para você, eu digo para você, te aconselho que você adquira, que você compre colírio para colocar nos seus olhos, para tirar essa cegueira espiritual dos seus olhos aí. E Orfa, né? Na verdade tinha Orfa também, que era a irmã de Ruth. O que ela representa, né? Ruth representa a igreja de Filadélfia, que será arrebatada, que foi... Ela casou com ele, lembrando que ela nessa festa do casamento com Boaz, foi uma festa de 7 dias. O que representa isso? São as bodas do Cordeiro, né? São as bodas. Então quem diz, aqueles que ficam pregando que a igreja ela passará pela tribulação, aí eu pergunto, né, mas onde está as bodas do Cordeiro? Está onde? Está depois da tribulação? Onde está isso na Bíblia que está depois? Então, as bodas do Cordeiro, elas são exatamente uma semana, são 7 dias, que representam os 7 anos. Será no céu quando estará acontecendo a grande tribulação aqui embaixo. Orfa representa aquela irmã de Ruth que resolveu voltar para sua terra natal. Ela representa Laodiceia, a igreja que vai ficar por aqui, ok? Olha só, meus amados. Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui, né? Mostrar mais uma coisa para vocês, né? Davi, já que você falou sobre o arrebatamento, né? Por que então que nós podemos dizer que o Pai vai fazer isso, mas Ele vai separar pessoas? Olha, meus amados, sempre isso aconteceu, ok? Sempre esse tipo de coisa aconteceu. Tribulação, lutas, todo crente vai passar. Nunca foi deixado de dizer isso. Mas em épocas de grande juízo, quando o juízo é coletivo, sempre o Pai, Ele retirou os seus. Vou repetir para você. Quando o juízo é coletivo sobre a terra ou sobre uma certa região, sempre os justos são retirados. Por exemplo, Noé, ele foi o quê? Tem gente que fala assim, né? Mas Noé passou pelo juízo como, meu filho? Como é que Noé passou pelo... Ele só não foi para o céu. Noé, ele entrou dentro de uma arca, a arca representa o madeiro, a arca representa o cordeiro, ele estava protegido dentro da arca. O que nós temos que fazer? Entrar dentro da arca, que é o cordeiro, que é o Machia, que é Yahusha, que é o nosso cordeiro. Só você entrar nessa arca que você está protegido, que você vai estar guardado. Ele e a sua família entraram nessa arca e o próprio Pai, e o próprio Criador, Yahweh, ele foi lá, ele próprio fechou. Você acha que as pessoas, como é nos filmes, que as pessoas ficaram assim, olhando ele entrando e rindo, tacando pedra, tacando chiclete? Não, né? Nesse momento em que eles entraram, ninguém viu. Foi praticamente, é por isso que falam assim, né? Arrebatamento secreto, né? Secreto é estranho, né? Realmente, eu admito que nas Escrituras não tem a palavra secreto. Nem eu falo que é isso. Mas realmente quem prega que é secreto, tá certo. Tá certo por quê? Porque ninguém viu na hora que Noé pregou. Ele foi o pregoeiro da justiça.
É como eu estou fazendo para você. Eu estou pregando a palavra da justiça para você se arrepender e você se vestir da justiça do Cordeiro na sua vida, não a sua própria justiça, porque a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Recebe nesse momento agora a justiça do Cordeiro na tua vida, porque ainda é tempo de misericórdia. E as portas da graça, elas ainda estão abertas, mas a porta da graça, ela vai ser fechada. E depois que a igreja for arrebatada, só com o pescoço cortado, só com a cabeça cortada, depois de você correr para um lado para o outro, né? Que vai ser bem difícil. Vai ter amiguinho não. Os teus parentes, teus irmãos, teus amigos, que você acha que é teu amigo, vão te entregar tudinho, meu camarada. Minha irmã, vai te entregar. Ele está pensando, é meu amigo. Eles vão te entregar, porque foi isso que o Cordeiro falou, né? Você vai ser entregue pelos seus irmãos, pelos seus parentes. Então a melhor hora é essa. A melhor hora é agora, ok? Então tem lá Noé, tem a situação também de Jó. Noé entrou na arca com a sua família, ele foi preservado. A água entrou lá na arca? Não. Foi totalmente preservado. Quando as águas arriaram, as portas se abriram, ele pisou aqui um mundo inteirinho, meus amados, um mundo inteirinho, só para Noé e a sua família, para ele plantar à vontade, crescer e multiplicar, né? Não era o céu ainda, né? Aquilo é só uma representação. Também você pode ver que com Ló foi a mesma coisa, né? O pai, ele só mandou fogo, enxofre e tudo que você imaginar lá sobre Sodoma e Gomorra. Quando? Só quando Ló e a sua família foram retirados. E a esposa dele? E a esposa de Ló? Pois é, né? Porque ela estava com seu coração lá. Ela olhou para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Uma estátua de pedra, né? Então por isso que o Senhor disse, né? Lembre-se da mulher de Ló. Não vai fazer a mesma coisa não. Tá entendendo? Não vai fazer a mesma coisa não. Então vamos lá. No Antigo Testamento, só para terminar. No Antigo Testamento, fala que haviam várias festas, né? Tem gente que fala das 7 festas, mas eu quero falar de 3, porque lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, não vou ler para nós ganharmos tempo, tá? Senão vai ficar um vídeo muito longo demais. Fala que o Pai Eterno deu uma ordem para que eles fizessem 3 festas principais, ok? Meus amados, 3 festas principais. Quais são? Festas dos pães asmos, festas da semana e as festas do tabernáculo. Na festa do tabernáculo, o que era colhido? O linho. Na festa dos pães dos pães asmos, era colhido o quê? Era colhido a cevada, ok? E na festa das semanas, né? Que é a festa dos Pentecostes, era colhido o quê? O trigo. Você sabe que tudo que tem no Antigo Testamento não está lá à toa. São sombras, são tipos, são mistérios das coisas que vão vir na frente. É a revelação do Novo Testamento. É para você entender melhor o Novo Testamento. Então o que significam essas festas? Significa o quê? Era para eles festejarem quando tivessem a colheita disso. Então, o que é o linho? O que é o linho que foi colhido na festa dos tabernáculos, que nós não vamos falar? É o próprio Cordeiro. Então, quando o Cordeiro morreu e ele ressuscitou e ele subiu com o corpo e tudo, glórias ao nome do Eterno. Ele subiu com o corpo e tudo, essa foi a primeira colheita. É por isso que a Escritura diz assim, ó, que ele é a primícia dos que dormem. Olha aí, ó, primícia dos que dormem. Você quer ser também... Ele foi o primeiro. Nós já temos um lá, o nosso irmão mais velho, vamos chamar assim, né? Ele é Salvador, mas a Escritura diz que nós somos irmãos com ele, cordeiros com Cristo, né? Ele já está lá na glória já, né? Ele fez tudo isso por nós, né? Então qual é a próxima colheita a ser feita? A próxima colheita é a da cevada. Ela não tem um valor comercial tão grande na época, né? Quanto o trigo. O trigo tinha mais valor comercial, era mais apresentável, tinha mais valor comercial. Mas a cevada tem mais valor nutritivo. A cevada não era muito aceita, mas ela tinha mais valor nutritivo. E ela amadurecia mais rápido. E o que era a colheita da cevada que vinha antes? É o quê? São os crentes de Filadélfia que serão arrebatados. São os crentes de Filadélfia. Ok? Que serão arrebatados primeiro. Primeiro era feita a colheita do linho, que já foi o Senhor. Segundo, a colheita da cevada, que somos nós. Se nós nos permanecermos fiéis, se você se permanecer fiel, você vai ser um crente como se fosse um crente de Filadélfia e você será arrebatado. E depois os outros irmãos, eles perderam a salvação. Se continuarem sendo fiéis, o trigo, o outro restante do pessoal. Por isso que eu disse para você, a cevada tinha menos valor, não tinha muito valor comercial, mas ela tinha um maior valor nutritivo. Hoje, crentes que pregam mensagens assim, sem ficar tentando, sabe, sem dar valor para comércio na igreja, sem ficar dando valor para
para cantor, entendeu? E essas coisas mais, prega uma mensagem assim, mais pura da palavra, não tem muito valor. Ok? Eles não querem ir para a igreja desses pregadores assim como nós, né? As igrejas de pregadores como nós, elas têm poucas pessoas, né? Mas vai ser essa, mas eles amadurecem mais rápido e vai ser essa que vai ser arrebatada. E o trigo vem quando? O trigo vem na festa das semanas, que vai ser no final da grande tribulação. Quando a grande tribulação terminar, então aqueles que permanecerem fiéis, os crentes de Laodiceia, por isso que diz, né? Por isso que diz, né? Que tem gente que fala assim, né? A igreja vai ser arrebatada. Quem fala isso está certo. E tem outros que falam, a guerra vai passar pela grande tribulação. É verdade, vai passar, né? Porque vai ter uma porção de crentes aqui que vai estar aqui mesmo, né? Eu prefiro pregar que a guerra não vai passar. Porque se você for um crente de Filadélfia, se você for cevada, então, meu amado, você vai fazer parte da primeira colheita. Escolhe, você quer fazer parte da primeira colheita, você quer ser cevada, ou você quer fazer parte da última colheita, da colheita lá no final da grande tribulação. É só você escolher, né? Porque o YouTube que ele está pregando aí, que ele prega que não vai ter arrebatamento, você pode ver, só existe dois tipos de denominação aqui no nosso país. Vamos falar do mundo todo, não, que a gente não conhece quantas denominações tem por aí, né? Mas vamos colocar aqui no nosso país. De todas as denominações, as mais conhecidas. Porque se você for pegar cada plaquinha de igreja que tem por aí, acho que não, aí são mais de 100 mil, 200, sei lá quantas são. Né? Um número assim a perder de vista. Mas vamos pegar essas principais assim, que são mais antigas, formadas, que tem mais estrutura, né? Batista, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, essas Adventista, pega aí, todas elas acreditam, né? Todos os teólogos, todos os estudiosos das Escrituras, todos os teólogos, esses homens que estudaram, não é apenas a teologia de um homem, mas a teologia de todos esses homens da Igreja Batista, da Assembleia, da Metodista, e por aí vai, várias outras, por aí, estou esquecendo vários outros nomes, né? Vários outros nomes. Todos esses teólogos chegaram à conclusão que o Cordeiro vai arrebatar a sua igreja. Só tem duas denominações, aqui eu falo isso com respeito, ok? Eu não estou aqui tentando nem diminuir, nem nada não, mas só tem duas denominações que dizem que a igreja vai passar pela tribulação. Qual, Davi? É a igreja presbiteriana e a igreja adventista do sétimo dia. Só essa. Lembrando que a igreja presbiteriana ela é bem parecida com a igreja católica, ok? Ela é bem parecida com a igreja católica, né? Fala muito assim, reforma, somos os reformados, pois é, mas é muito parecido. Para uma reforma, são muito parecidos com as coisas da igreja católica. Batiza a criança, não vamos entrar em detalhes aqui, senão alguém pode ficar ofendido, mas eu estou aqui para pregar a palavra para você. Estou aqui para abrir os seus olhos, tá entendendo? Só tem essas duas denominações. E os pregadores que se dizem reformados, né? Eles estão pegando a teologia dessas duas denominações, presbiteriana e adventista do sétimo dia. São as duas únicas denominações aqui no Brasil que os teólogos chegaram à conclusão de que a igreja ela não vai ser arrebatada e que ela vai passar pela grande tribulação. Todas as outras denominações, todos os teólogos antigos e os de agora, estudando, chegaram à conclusão de que a igreja será arrebatada. Eu não estou respondendo isso aqui para você, não estou citando isso aqui para você para usar o invés de autoridade para dizer assim que, então eu aprendi, foi por isso. Não, eu fiz a minha própria pesquisa, estudo, leio, marco, são muitos anos, são mais de 3 décadas, né? Está indo para a 4ª década completa, né? De estudar a palavra. Então eu cheguei à conclusão, né? Já não hoje, né? Cada vez mais que eu estudo, eu pensava que eu era pré-tribulacionista, mas quando eu estudei em detalhe a doutrina do arrebatamento, sobre a volta de Jesus, eu cheguei à conclusão que eu sou muito mais pré-tribulacionista agora, depois, quando eu me aprofundei mais, né? Eu vejo que pelas Escrituras que realmente o Senhor, que realmente Yahushua virá buscar e irá arrebatar a sua igreja, né? Só que haverá essa diferença, ok? Fique sabendo disso, haverá essa diferença, né? Não, infelizmente não serão todos. Por quê? Porque depende de você, né? Depende de você fazer a sua parte, de você querer abrir os seus olhos, ok? Vou ficar por aqui. Eu espero que essa mensagem possa ter edificado você. O propósito aqui desse meu canal, o propósito aqui desse trabalho aqui, não é ganhar like, eu não estou aqui para ganhar engajamento, eu não sou YouTube, sabe? Claro, estou fazendo um trabalho aqui no YouTube, de certa forma sou, mas eu não estou aqui para ganhar engajamento, não fico colocando aqui código aqui para você. Você vê aqui eu pedindo dinheiro para você aqui? Fala aí, se você está caçando aí nos vídeos aí, vê eu direto aqui pedindo dinheiro para você aí.
Dá uma oferta para cá, manda dinheiro para cá. Não, eu não estou correndo atrás de dinheiro. Eu estou correndo atrás de transmitir a palavra do Eterno. Eu estou correndo atrás de levar a palavra que o Pai colocou dentro do meu coração e compartilhar junto com você. Se você entendeu isso que eu falei, se você compreendeu, você quer ser um pregador junto comigo, se você quer também fazer parte desses que serão arrebatados, desse que é cevada, e você não quer ser trigo, você não quer deixar para o final dos tempos, então, meu amado, compartilhe esse vídeo, apresenta esse conteúdo para outra pessoa, que o Pai vai abençoar a sua vida grandemente. Até o próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre o arrebatamento.